nome é Isadora. Hoje a gente vai falar sobre a autobiografia de um dos pensadores mais fenomenais do século XX, Carl Jung. Essa edição da autobiografia dele, na verdade, é um apanhado autobiográfico, porque além dos escritos do próprio Carl Jung, nós temos também trechos de carta que ele enviou para a esposa, tem trechos de carta que ele enviou para Freud, cartas trocadas com alunos, colegas de trabalho, enfim, várias pessoas diferentes. Uma árvore genealógica dele tem notas muito boas. Temos um glossário também dos principais termos do homem, dos estudos que ele criou, né? Que ele teve, que ele desenvolveu. E, enfim, é muito, muito boa essa edição pequena aqui da Clássicos para Todos, da Nova Fronteira. Bem lindo. Cadê? Tutupom, meninas! Tutupom! Tá focando? Aqui. E eu confesso que, assim, nas primeiras 150 páginas, eu não achava tudo isso. Não tinha chegado na parte interessante. Vamos pôr desse jeito. Até que... E comecei o capítulo da atividade psiquiátrica, que pra mim foi... chuchu beleza. A partir daí que eu acho que foi... assim, mais ou menos 1/3 do livro, assim, que começou a engrenar a coisa. E aí que ele começou a esclarecer melhor, assim, os acontecimentos da vida dele levaram mais, o guiaram, para que ele se desenvolvesse as ideias, para que ele desenvolvesse todo um glossário próprio de termos, enfim, estudos, enfim. E desenvolver a psicologia analítica, foi a partir dali que eu peguei gosto. Porque misturou um pouco da escrita técnica, que ele já tem, uma coisa mais científica, mais pesada. Ele fez medicina na Universidade de Basileia, então assim, já é um cara meio tecnicista. Mas, ao mesmo tempo, de todos os assuntos que ele trata aqui dentro, que eu já vou falar logo a seguir, ele ainda conseguiu fazer aquele equilíbrio de espiritualidade e consciência. Eu acho que esse aqui é o cara que conseguiu fazer isso. Dentre os milhares que tentaram, esse aqui eu acho que ele conseguiu. Assim, opinião humilde. E eu não sou muito uma leitura de coisas científicas. Eu sou mais leitora de romance mesmo, leitura de clássicos, enfim. Romance e literatura. Então eu vou observar este livro como uma leitura de literatura mesmo. Ele já começa a infância com uma relação muito forte com a morte e com uma pedra. É uma pedra. Tem uma parte específica do livro que, nesse capítulo da infância, teve uma parte assim que ele nutre um certo amor, assim, carinho, por uma pedra que tá tipo em cima de um barranco, de um declive, meio que perto da casa dele. Que ele vai brincar, enfim, no meio do mato, se embrenha lá no meio do mato, vai subindo uns negócios lá, uns morrinhos, e pumba! Achou lá a pedra no declive. E ele meio que romantiza a pedra, ele senta na pedra, ele criança, tipo assim, 6, 7 anos, ele senta na pedra e pensa na vida. Ele diz aqui, eu sentado na pedra, e eu ficava pensando assim, se eu estava sentado na pedra, ou se eu era a pedra e alguém estava sentado em cima de mim. Então ele interpreta a pedra como a pedra era o outro em mim. E aquilo ali era a conexão do cara com a natureza, era a conexão do cara com o divino, com, sei lá, a criação do mundo. Pedra. Assim, já na primeira página do capítulo da infância, uma citação que eu achei lindíssima, quando ele se refere às próprias memórias mais longínquas da vida dele, de bem pequena, bem menininho. São ilhas incisivas de lembranças aparentemente sem nenhum limite entre si e que flutuam no mar impreciso. Subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, porque ela descreve exatamente o sentimento que a gente tem quando a gente vai catucar umas lembranças muito longe da gente. Tipo assim, umas coisas assim que aconteceram, sei lá, 2 décadas, 1 década, que a gente fica tipo, será que eu tô lembrando disso mesmo? Ou é tudo misturado ou misturou com outra coisa? Então, a relação dele com os pais, descrita na infância e na adolescência, mãe e pai, eu também achei muito interessante. Então, a mãe, ele relaciona amor.
E o amor, ele se relaciona diretamente à desconfiança. Porque bem no começo da vida dele, assim, dos, sei lá, 1, 2, 3 anos, ele viveu separado da mãe. Então a mãe era muito ausente. Então, automaticamente, o amor da mãe, pra ele, foi relacionado à desconfiança. E o pai, a figura paterna, é relacionada à integridade de caráter, porque era um homem muito rígido, muito, enfim, muito correto, muito ético. E também a fraqueza. Porque o cara era muito nervoso, aquelas pessoas estressadas, tipo assim, Carminha, inferno, inferno, qualquer coisa tá desse jeito. Era o pai do menino. Na época, menino. Agora já morreu. É muito relacionado com a questão da eternidade, com a impermanência, com a espiritualidade, claro, e com o segredo. Porque assim, ele tinha uma régua de madeira também na adolescência. Isso na adolescência. Tipo assim, pré-adolescência, adolescência. Ele tinha uma régua de madeira, assim, e ele esculpiu no final da régua um homenzinho. Pintou aquilo ali com, sei lá, tinta de caneta. Guardou num penalzinho, num estojinho, que você quiser chamar. E assim, meteu em algum lugar debaixo dos assoalhos da escola dele. E era isso mesmo, ficou por isso mesmo. Ou seja, aquilo ali virou um segredo pra ele. Ele teve essa relação com o segredo, com a privacidade, esse conceito de privacidade, esse conceito de segredo, muito intrínseco nele, muito grudado nele, assim. Então, eu achei isso muito, muito interessante. E isso ele vai desenvolver, é engraçado e é fenomenal ver como ele sempre vai voltar a esses mesmos conceitos conforme a vida dele passa. No capítulo da atividade psiquiátrica, pra mim foi um dos mais interessantes. Por quê? Houveram algumas histórias muito inusitadas, assim, vamos pôr assim. Eu vou contar só duas, mas além dele relatar essas histórias muito, muito bem, ele também relacionou tudo isso com sonhos que ele teve, acontecimentos, conversas, pesquisas, livros. Tudo isso ele cita. E é claro, tudo que ele estava sentindo. Com muita propriedade, muita qualidade, muita riqueza. Certo? Então, na verdade, é por isso que vale a pena ler o livro. Né? Já vou dizendo, porque... Assim, você aspira a ter uma consciência de si tão foda quanto a que ele teve. Então, cara... É um exemplo muito, muito bonito de alguém que se entende de verdade. Fora que é lindo. É lindo. Muito, muito bem escrito também. Então tá, as histórias. Tem uma que ele teve que intervir na relação direta entre o paciente dele, um dos primeiros, e a mãe. O cara era muito dependente da mãe. E a mãe desse paciente era assim, aquelas velhas muito narcisista e hiperprotetora. Então, Jung, não vou falar o que ele fez, vocês que leiam. Mas assim, ele interviu diretamente na vida do cara e conseguiu fazer com que ele se separasse da mãe, assim, de uma vez por todas. E ele conseguiu. Então, a partir dali, o paciente dele, nunca mais teve nenhuma recaída, nenhuma neurose, nem nada. Enfim, nenhuma outra razão pra voltar ao psiquiatra. Então, foi efetivo? Foi. Foi um tanto quanto, assim, não muito profissional também. Então, mas eu achei interessante, sabe? Eu achei interessante, porque ele se sacrifica em prol dos pacientes. E ele vê esse processo, tipo assim, atendimento psiquiatra-pessoa, como uma coisa humana mesmo, sabe? Uma via de mão dupla. E que deve ser muito bem cuidada pelas duas pessoas. E observada principalmente pelo médico. Ele fala que o médico tem muita coisa a falar e o paciente também. Então, assim, não é nenhum nem outro, são os dois. Que são importantes no caso. Uma outra, bem no começo do capítulo, é uma história que ele conta de uma outra paciente dele que veio ao consultório dele um dia e depois não veio mais. Tipo assim, foi só, sabe, pra lavar os pecados ali. Pra resumir a história, ela matou a amiga dela.
porque ela queria ficar com o macho da amiga dela. Então tá, casaram-se. O cara morreu. O cara veio a falecer. Então, assim, ela ficou completamente sozinha e a bicha ficou amargurada porque ela cometeu um crime. Então, assim, e ela não conseguia contar pra ninguém e ficou rica pra caralho, assim, já era rica, ficou mais rica. E ela, assim, ficou tão amargurada num ponto até o cavalo que ela escolhia pra sentar no cavalo, pra, né, fazer as coisas dela. O cavalo ficava arisco e jogava lá pra fora da cela. Tipo assim, bicha, nem eu que sou um cavalo quero ficar perto de você, você sai de mim. Entendeu? Pra você ver o grau da mulher. Uma das outras coisas muito bonitas desse capítulo em específico é que ele vê o sofrimento dos outros com outros olhos, justamente porque ele conhece a causa exata do sofrimento deles. É o que acontece nessa seguinte citação. O ponto decisivo é a questão da história do doente, pois revela o fundo humano, o sofrimento humano, e somente aí pode intervir a terapia do médico. Mostra que realmente ele foi acima de um psiquiatra, acima de médico, acima de estudioso, acima de intelectual, de pensador, acima de todas as coisas que ele foi. Além de homem de família futuramente, ele foi um ser humano. E ele não abriu mão disso, entendeu? Não abriu mão disso em prol de, tipo assim, construir o império, construir a si mesmo, construir, sabe, uma imagem. Não. Então, isso é lindo demais, isso me ensinou pra caramba também. Uma outra frase: uma verdade psicológica só é válida se puder ser invertida. Uma solução falsa pra mim pode ser justamente a verdadeira pra outra pessoa. Não é que tá certo? Certo, ele tá. Foi professor na Universidade de Zurique de medicina, ele foi formado em medicina. E ele chama, e depois fez psiquiatria, e ele chama os pacientes dele de meus doentes. Então eu acho bonitinho, sabe? Um termo fofo. O que mais? Um capítulo potente foi o capítulo de Freud, sobre Freud. É só isso que eu vou falar. É apenas isso, vocês que leiam. Se eu coloquei a pulga atrás da orelha, que bom, porque esse capítulo só vale muito a pena por esse capítulo. Depois tem o confronto com o inconsciente, que fala sobre o simbolismo que ele desenvolveu com a mandala, sobre a questão do si mesmo, ou self. Muito mais tecnicista, muito mais científico, mas não deixa de ser espiritual e bonito. Depois temos capítulo de viagens, que ele fala sobre as viagens que ele fez pra África, pra Índia, pra Roma, enfim. Tem um capítulo dedicado à construção da própria casa dele e à vida familiar dele, a vida simples. Tem uma frase que ele fala que é: como é difícil ser um homem simples. Muito bonito, tem fotos inclusive da casa dele, a torre que ele chama, como que ele desenvolveu aquilo do zero, as ideias dele, os sentimentos dele. Assim, não tem nenhuma pedra, kkk, não tem nenhuma pedra naquela casa fora do lugar. E dentro de tudo, o que liga todos esses capítulos, depois da torre temos Gênesis da obra, visões, capítulos sobre vida depois da morte, os últimos pensamentos, uma retrospectiva, tem apêndice, enfim. E fora os trechos de cartas que ele trocava com as pessoas, com esposa, com Freud, com colegas de trabalho. E também temos um glossário e notas. Então é super completo. Pensa no livro completo, é esse livro. O que guia esses capítulos, o que conecta eles, são justamente os sonhos, o inconsciente que é agindo sobre todos eles e guiando a vida dele. E ele fala assim que o homem, por um lado, sucumbe ao instinto e, por outro, procura dominá-lo. Depois que eu li essa frase, assim, eu entendi que o quanto que a questão do inconsciente, o quanto que essa luta, esse conflito interno, eterno, que a gente tem, influencia nossas decisões. Como que a gente age, como que a gente pensa, como que a gente vê os outros, como que a gente vê a gente, e etc e tal. E até o trabalho do cara, isso aqui é literalmente o trabalho de uma vida. É o trabalho de uma vida, é uma vida inteira. Vale muito a pena ler esse livro. Como eu falei, no começo eu não dava nada. Tava lendo aquilo, eu falei, será que eu desperdicei meu dinheiro? Aí eu continuei lendo.
Eu percebi que não. Percebi que foi muito bem gasto comprar ele de novo. Entendeu? Então, vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. Então, sempre que se você busca uma história que mescla ciência com religião, espiritualidade e que é um texto muito rico, você pode aprender conceitos riquíssimos, conceitos acadêmicos, enfim, que você vai sair do livro sabendo muito mais do que você começou. Esse aqui. Esse livro aqui é pra você. Se você quer entender mais dos outros, se você quer entender mais de você mesmo, Memórias, Sonhos, Reflexões, do Jung, é uma boa pedida. Então, é isso. Esse foi meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Até o próximo vídeo.